Pessoal, bom dia. Eu vou gravar um vídeo explicando algumas questões da lista. Na questão 2, vocês têm que lembrar. Quando o triângulo for... Na questão 1, fala assim, que tem um triângulo isósceles e um ângulo mede 50. Gente, se vocês voltarem nos vídeos, vocês vão ver que a regra do triângulo isósceles... Eu tenho aqui um triângulo isósceles. A regra diz que os ângulos da sua base, sempre terão a mesma medida. Então, se esse ângulo mede 30, esse vai medir 30 também. Se esse ângulo mede 60, esse também vai medir 60, entendeu? Então, a regra quando falar triângulo isósceles é que os ângulos da base terão a mesma medida. Então, na questão 1, ele dá o ângulo de um lado e pede do outro lado, tá? Ele dá um ângulo e pede o outro ângulo da base. Então, se um mede 50, o outro vai medir 50. Na questão 2... ele dá esse triângulo isósceles, tá? Que é grandão. E ele divide esse triângulo no meio, Aqui eu tenho um triângulo AB, ADB. E aqui eu tenho outro triângulo, BDC, tá? Então, vem assim, aqui 60, 60. Ele diz que o ângulo C mede 30. Pessoal, se o ângulo C mede 30, o ângulo A vai medir quanto? 30. Porque no triângulo isósceles, que é esse grandão... os ângulos da base têm a mesma medida. Então, se aqui mede 30, aqui também mede 30. Só que a questão pede para você encontrar o ângulo D. O ângulo D tá aqui, Então, quer saber quem é esse ângulo D? Ou desse lado, ou desse lado. Quem é o ângulo D? Aí eu tenho. Se eu tenho 60, 30 e falta achar um, eu tenho aqui um triângulo e aqui eu tenho outro triângulo. Se eu tenho duas medidas no triângulo e falta a terceira, o que é que eu faço? Somo igual a 180. Então, 30 mais 60 mais D, que é o ângulo que eu quero, é igual a 180. 30 mais 60, 90, mais D igual a 180. D igual a 180 menos 90. D igual a 90. Então, o ângulo D vai medir quanto? 90. Então, primeiro você olhou esse triângulo isósceles todo para encontrar... se você tem um lado, você encontra o outro lado. E depois, para encontrar o ângulo D, você olhou apenas o triângulozinho pequeno que forma aqui, Ok? Na questão 3, eu vou explicar essa questão aqui, A5. Então, a gente viu o quê? Que, deixa eu ver se eu desenhei algum que tem aqui. Eu tenho isso aqui, tem um triângulo, tá? Eu expliquei que mediana é o segmento de reta que sai do vértice ao lado oposto, do vértice ao lado oposto, do vértice ao lado oposto. Então, AP é mediana, CM é mediana e BN é mediana. Ponto médio é assim, quando eu tenho a mediana e ela chega no lado oposto, quando ela chega eu chamo isso aqui de ponto médio. Aqui de ponto médio e aqui de ponto médio. Beleza? Então, quais foram as relações que eu expliquei pra vocês? O lado menor, quando eu tenho... e o encontro dessas três medianas, no centro, eu vou chamar isso aqui de quê? Baricentro. Isso aqui vai ser chamado de baricentro, tá? Que é o encontro das medianas no centro do triângulo. Então, mediana, mediana, mediana. Isso aqui, ponto médio, ponto médio, ponto médio. Encontro das medianas, baricentro. O que eu preciso saber? Quando a mediana chega... Quando eu chego aqui no lado formando o ponto médio, eu divido esse lado em duas partes iguais. Então, é a primeira, vamos dizer aqui, relação que eu tenho quando eu formo esse triângulo com as medianas. Então, a mediana, quando chega no lado oposto, divide o lado em duas partes iguais. Então, se esse lado aqui, CB, mede 10, aqui vai medir 5 e aqui 5. Ou se eu falar para vocês que CP mede 8, PB vai medir 8 também. Então, a mediana, ela divide o lado, a mediana que chega aqui no ponto médio, divide um lado em duas partes iguais. Primeira relação. A segunda relação é, as medianas, quando elas se encontram, formam o baricentro, ok? Que é esse ponto aqui no meio. Aí, o baricentro vai gerar aqui, por exemplo, aqui a mediana AP. Aí, dividiu aqui essa mediana, eu tenho aqui esse ladinho menor e esse ladinho maior. Gente, o lado maior sempre vai ser o dobro do menor. Então, se aqui mede 2, aqui vai o dobro de 2 é o quê? 4.
Se aqui mede 4, quem é o dobro de 4? 8. Então, o lado maior sempre será o dobro do lado menor, ok? Se aqui mede 8, tá? Significa que aqui vai medir o quanto? 4, porque o dobro de 4 que é 8. A questão pode dizer assim, ó, que essa mediana AP mede 12 centímetros. Encontre o lado menor, a PG, e encontre GA. Como é que você vai saber se aqui mede 12, certo? E o grande é o dobro do pequeno, como é que eu vou saber? Eu vou pegar, ó, eu sei que aqui vai medir, eu pego 12 dividido por 3, que vai dar 4. Porque é como se eu dividisse em 3 partes, sendo que 2 partes iguais fica para a parte maior e uma parte só fica para a pequenininha. Então, aqui vai medir 4. Quem é o dobro de 4? 8. Então, aqui vai medir 4 e aqui vai ser os outros 2 4 que sobrou, 8. Então, aqui no caso vai medir 12. Mas no geral não vou cobrar assim, ó. Vou geralmente falar assim, ó. GA mede 16, certo? Então, GA mede 16. Quem é GP? Como é que eu encontro qual é o dobro do número que eu encontro 16? 8. Então, aqui mede 8. E o dobro de 8 que é 16. Entendeu? Se aqui mede 1, aqui, quem é o dobro de 1? 2. Aqui mede 2. Se PG mede 3, quem é o dobro de PG? 6. Então, GA vai medir 6. Então, se aqui mede 10, aqui vai medir quanto? 5. Porque o dobro de 5 que é 10. Então, sempre, gente, a parte maior, quando eu divido no meio com o baricentro, eu tenho uma mediana, quando ela é dividida pelo baricentro, vai formar uma parte maior e uma parte menor. Sendo que a parte maior sempre será o dobro da parte menor. Então, aqui fala assim, ó, CP, aqui. Aqui eu me refiro à base, ó. Então, isso aí é quando eu falo da mediana aqui dentro, ó, dividida pelo baricentro. Agora, quando chega aqui o ponto médio nos lados, eu divido esse lado ao meio em partes iguais. Então, a questão 6 fala, CP mede 8 centímetros. Quanto é que mede PB? 8 também. Porque quando a mediana forma o ponto médio no lado, quando a mediana chega no lado formando o ponto médio, divide esse lado ao meio, tá bom? Essa questão aqui, ó, vamos lá. Ó, diz assim, a questão diz que AP mede 6 e GN mede 2. Então, AP mede 6 e GN mede 2. Gente, se AP mede 6, quanto é que vai medir PG e GA? Então, o que é que eu vou fazer, ó? 6 dividido por 3 dá 2, é. Então, aqui vai medir 2. Quem é o dobro de 2? 4. Ó, porque quando eu dou o valor inteiro, digo assim que AP vai medir 6 e eu peço as partes, você divide por 3, porque aqui vão ter 3 partes de 2, ó. Aqui eu usei, aqui vão ter 3 partes de 2, certo? Então, aqui já foi um 2 e aqui foi 2, que formou 4, ó. Então, aqui eu tenho 6, 2 mais 4, 6. Então, se AP mede 6, quanto é que mede PG ou GA? Eu divido 6 por 3 e encontro 2. Aí, eu boto 2 na parte menor. Quem é o dobro de 2? 4. Se você somar aqui, vai dar 6. Então, vamos lá. Quem é AG? AG, 4. Quem é GP? 2. Quem é BG? BG, ó. Já nessa mediana, ele deu um lado menor e quer esse maior. Quem é o dobro de 2, pessoal? 4. BN, só somar 4 mais 2. BN é o valor, é a mediana toda. 6.